o inimigo invencível, o inimigo insuperável, o inimigo a qual pessoas famosas não conseguiram vencer, o inimigo a qual pessoas ricas, milionárias não conseguiram vencer. Investiram toda a sua fortuna, mas não conseguiram vencer esse inimigo. Inimigo a qual até aqueles que se diziam deuses não conseguiram vencer, porque os seus restos mortais são encontrados em seus sepulcros. Grandes líderes, pessoas que se diziam deuses, que se diziam a resposta para a humanidade, hoje os seus restos mortais são encontrados em seu sepulcro, como qualquer pessoa, como pessoa comum, pessoas ricas, milionárias, mas os seus restos mortais estão lá, guardados, porque o inimigo implacável chamado morte, essas pessoas não puderam vencer. Mas um dia umas mulheres foram lá no sepulcro, no domingo de manhã, para visitar o corpo de Jesus, achando que Jesus também seria mais um dentre esses, que teria lá os seus restos guardados por toda a eternidade, no lugar aonde chegou o fim à sua vida. Mas essas mulheres chegam lá num domingo bem cedinho, e são recepcionadas por um anjo, e olha para elas e diz: o que é que vocês estão fazendo aqui? Quem que vocês estão procurando aqui? Vocês estão procurando por Jesus? Estão procurando no lugar errado. Vocês estão procurando entre os mortos aquele que não está morto, mas ele está vivo, ressuscitou. Queridos, se você quer se encontrar com o seu mestre, se você quer se encontrar com Jesus, não adianta ir no cemitério, não adianta ir no jardim do túmulo, não adianta ir no sepulcro dele, porque o seu corpo não está lá, os seus restos não estão lá. Não adianta ficar para uma cruz, olhando para uma cruz com uma imagem semelhante à de Jesus pendurada lá, porque Jesus não está lá. Por isso que olhamos para a cruz vazia, por isso que olhamos para o sepulcro vazio, porque é a cruz vazia, o sepulcro vazio, que nos renova a esperança, que nos dá certeza de hoje e do amanhã, porque Ele está vivo. E é exatamente o que nós cantamos aqui nessa canção. Ó morte, onde está o seu aguilhão? Aonde está a ferramenta que você usou contra o nosso Senhor? Onde está a sua vitória? Aonde está a bênção disso? Porque o nosso rei não está morto mais, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E nós podemos cantar aleluia. Nós podemos nos alegrar. Os seguidores de grandes líderes que já passaram por esse mundo, quando se lembram do dia da morte do seu líder, eles se entristecem, porque aquele foi o final. Mas nós, quando lembramos da morte de Jesus, a lembrança não para na morte, nós logo lembramos da ressurreição de Jesus e temos a certeza que Ele está vivo. E a pergunta é exatamente essa: se o corpo de Jesus não está lá dentro do sepulcro, não está lá no jardim do túmulo, aonde está Jesus? Aonde está Ele? Cadê o corpo dele que não está lá? Então onde Ele está? Cadê a sua presença? Ele está onde? Olhe para dentro de você, meu irmão. Olhe para dentro de você, minha irmã, porque Ele está dentro de você. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe, por favor, abre os seus olhos. Olhe para a pessoa que está na sua direita, à sua esquerda. Aí está a presença de Jesus, meu irmão. Aí está a presença de Jesus, minha irmã. Escolheu viver com essa pessoa, escolheu viver nesse corpo, meu irmão. Escolheu fazer morada na vida dessa pessoa. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: se alegre nessa noite, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou, e por isso nós podemos cantar aleluia. Se você perceber alguém perto de você que está um pouquinho triste, está para baixo, dá um abraço nessa pessoa aí agora, vai. Para não pegar mal, para não parecer indireta, todo mundo aí, vai, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, vai. Fala assim: tenha alegria, tenha bom ânimo,
tenha força, tenha fé, tenha esperança, porque Ele está vivo. O nosso Rei ressuscitou. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Não precisa abrir, só ouça, pode continuar do jeito que você está. Hebreus capítulo 11, versículo 32, o apóstolo Paulo fala aos nossos irmãos lá em Hebreus assim, aos Hebreus: e que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de todos os profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos. Presta atenção, meus irmãos. Os quais por meio da fé, por meio de quê? Da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O apóstolo Paulo diz assim: o que mais eu posso dizer? Certamente vai me faltar tempo para testemunhar a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de cada um dos profetas. E eu tenho certeza que o seu nome também pode ser incluído nessa lista aqui do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que o seu nome pode passar a fazer parte dessa lista do apóstolo Paulo, porque ele fala que essas pessoas viveram uma revolução, uma transformação nas suas vidas por causa da fé, e por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiças, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e fizeram poderosos em guerra, e colocaram para correr exércitos estrangeiros. Eu não sei qual é a situação que você vive hoje, mas eu tenho certeza que por meio da fé a sua história pode terminar igual a história de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e de cada um dos profetas. Através da fé, meu irmão e minha irmã, o seu nome pode passar a fazer parte dessa lista, desse livro aqui, a qual um grande testemunho virá a partir da sua vida. E é o apóstolo Paulo que está falando isso. Me faltaria certamente tempo para definir, para testemunhar tudo que Deus fez na vida desses homens. E assim pode ser na sua vida também. Talvez você passe hoje por luta, mas esses homens, por meio da fé, subjugaram reinos, fizeram-se grandes através da guerra, fizeram-se poderosos na guerra e colocaram exércitos para correr. Talvez hoje você está vivendo um tempo de ameaça, mas esses homens aqui, através da fé, escaparam do fio da espada. Talvez hoje você se sinta numa situação, numa pressão, numa opressão, mas esses homens aqui, através da fé, fecharam a boca do leão, meu irmão. Talvez exista hoje um leão querendo te devorar, a sua família, a sua vida profissional, as suas emoções, mas esses homens, por meio da fé, fecharam a boca dos leões. Esses homens aqui, por meio da fé, subjugaram reinos. Nós estamos aqui falando de reis, nós estamos aqui falando de governo, nós estamos aqui falando de sistemas governamentais que estavam oprimindo a vida de pessoas. Através da nossa fé, nós podemos subjugar esse governo brasileiro, esse formato de governo brasileiro que tem nos oprimido. Através da fé, muitas coisas podem acontecer nas nossas vidas. E especialmente para você nessa noite, que se sente fraco, desanimado, triste, por meio da fé, você pode tirar força da fraqueza. Por meio da fé, eles tiraram força da fraqueza. Conseguiram arrancar do meio da sua fraqueza
força para as suas vidas para caminhar. E essa ceia de hoje, meu irmão, é um banquete que o Pai oferece para mim e para você. Todo pai prepara um banquete para os seus filhos. Nós podemos lembrar do filho pródigo, que estava longe da sua casa, longe do seu pai, andou por um caminho distante. Mas no dia que ele chega na casa do seu pai, tinha uma mesa preparada, tinha um banquete preparado. Podemos nos lembrar de Jesus, que sempre sentava com os seus discípulos, sempre sentava com os seus amados, e sempre tinha uma mesa preparada para eles. E assim foi na última ceia que Jesus fez com os seus discípulos. E ele pediu: faça isso todas as vezes, em memória de mim. Toda vez que comer o pão, lembre do meu corpo. E toda vez que beber do cálice, do suco, do vinho, lembre do meu sangue que foi derramado por você. E então esses homens aqui, por meio da fé no Deus Pai, por meio da fé no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, eles viveram essa revolução na vida deles. Por meio da fé, fala assim comigo: subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, e da fraqueza tiraram força, e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, e puseram em fuga os seus inimigos. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, Pai. Deus, eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, a fé sendo restaurada, sendo renovada, sendo fortalecida na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Deus, em nome de Jesus, assim como na ceia do Senhor, assim como na última ceia com Jesus, os seus discípulos foram ali encorajados pela palavra do Mestre, pelo partir do pão do Mestre. Assim como naquela ceia, quando Jesus havia morrido, ressuscitado já, lá no caminho de Emaús, quando Jesus ceia com seus discípulos, e eles tiveram as suas visões restauradas, tiveram a sua força e o seu ânimo restaurado. Senhor, assim eu oro nessa noite, Pai, para que o banquete do Pai, o banquete que o Pai nos fornece nessa noite, Senhor, Deus, transmita, forneça sobre as nossas vidas nessa noite a fé, Senhor. Porque é o que nós precisamos nessa caminhada, Senhor, é o renovo da nossa fé, o fortalecimento da nossa fé. E eu tenho certeza, Pai, que com a fé renovada e fortalecida no Senhor, nós teremos testemunhos como esses irmãos que o apóstolo Paulo fala. Teremos testemunho como Gideão, como Baraque, como Sansão, como Jefité, como Davi, como Samuel e como cada um dos profetas, Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus eu profetizo, Pai, o renovo, a restauração, Senhor, da fé na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs nessa noite. Que o partir do pão, que o banquete do Senhor, que a mesa do Senhor, Pai, transmita sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, desses queridos, Senhor, a fé fortalecida no Senhor, Pai. Que a lembrança do seu corpo, Pai, renove a nossa fé. Que a lembrança do seu sangue derramado na cruz por nós restaure e fortaleça a nossa fé nessa noite. E através da fé, Senhor, nós tiraremos força do meio da fraqueza, Senhor. A força será renovada, a força será restaurada, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda fraqueza será substituída, Pai. Deus, em nome de Jesus, o Senhor dará fé, o Senhor dará sabedoria a cada um dos irmãos que precisam fechar a boca dos leões, que precisam fugir, colocar em fuga, Senhor, o exército dos seus inimigos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que a fé do Senhor, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor, nos renove, nos restaure, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, apresentamos ao Senhor esses elementos nessa noite. Te apresentamos o suco, te apresentamos o pão, Pai. Deus, sabemos que o pão representa o teu corpo que foi entregue por nós. Sabemos que esse suco representa o seu sangue que foi derramado por nós, Senhor. E nós abençoamos esses elementos, oferecemos, consagramos a Ti, Pai, porque estamos aqui nessa noite, Pai,
em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai, para fazer memória do Senhor nessa mesa, nesse banquete que o Senhor nos prepara nessa noite. Em nome de Jesus. Quero convidar os pastores para virem aqui no altar. E quero convidar os irmãos para vir se servir da ceia do Senhor. Quero convidar primeiramente as crianças para virem aqui se servir da ceia do Senhor. E em seguida, cada um dos irmãos e irmãs presentes aqui nessa noite são nossos convidados. Podem vir, venham pelo corredor do meio, ponham aqui seu cálice, seu pão e retornem pelo corredor da lateral para que possamos facilitar a logística aqui nessa noite. E enquanto você vem, cante aleluia ao Senhor. Adore ao Senhor, porque é noite de alegria, noite de celebração, porque nós não estamos aqui tristes pela morte do Senhor, mas estamos felizes pela sua ressurreição. Estamos felizes porque Ele está vivo nesse lugar, está vivo dentro de mim e dentro de você. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Abra sua boca aí no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Faça uma oração nesse momento agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo seu banquete nessa noite. Agradeça ao Senhor por essa mesa nessa noite. A última coisa que Jesus fez com os seus discípulos antes de morrer foi exatamente isso, se assentar na mesa do banquete, partir o pão, compartilhar o cálice. Ah, queridos, se a morte tivesse detido Jesus, certamente nós nunca mais repetiríamos esse gesto. Nós nunca mais queríamos fazer novamente esse gesto, porque nós iríamos nos lembrar com tristeza, com pesar da morte de Jesus. Ah, mas foi Ele mesmo que quando ressuscitou, depois de haver ressuscitado, o Senhor várias vezes com seus discípulos, com cada grupo de discípulos que Ele encontrou após a sua ressurreição, Ele fez questão de ceiar novamente. Então a lembrança que os discípulos têm da mesa, as lembranças que os discípulos têm do banquete são boas lembranças, são boas memórias, porque a morte não pôde o deter, a morte não pôde o conter. E é por isso que quando olhamos para o pão, podemos nos lembrar com alegria do seu corpo que foi entregue por mim e por você.
Por isso que quando olhamos para o cálice, podemos lembrar com alegria pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado por mim e por você. E o partir do pão é um momento sensacional. O partir do pão é um momento maravilhoso, como já compartilhamos aqui várias vezes. Os discípulos, quando estavam lá, caminhando para Emaús, para uma aldeia de pescadores, tinham desistido de pescar almas e tinham voltado a pescar peixes, após a trágica notícia da morte de Jesus. Mas quando chegaram lá na aldeia de pescadores chamada Emaús, Jesus, que acompanhava eles pelo caminho, entrou para ceiar com eles. E depois de Jesus ter falado muitas coisas, mesmo assim eles não conseguiram perceber que era Jesus. Mas diz a história que foi exatamente no momento desse gesto, do partir do pão, que os seus olhos foram abertos. E então eu tenho certeza que esse gesto nessa noite pode mudar a sua vida, pode transformar a sua história. Talvez eu tenha aqui pregado, pastor Marcos e tantos outros estão aqui te ensinando, pregando, compartilhando tantas coisas com você. Mas você tem vivido um tempo tão complicado, tão difícil na sua vida, que nada do que a gente fala consegue mudar nada na sua história. Mas eu tenho certeza que mesmo que as palavras que foram liberadas que não tenham conseguido mudança na sua vida, esse gesto pode mudar muita coisa na sua vida hoje. Os seus olhos podem ser abertos, os seus corações podem começar a queimar, podem voltar a queimar, e você pode voltar hoje correndo para o seu chamado, porque foi isso que aconteceu. Aqueles homens tinham saído de Israel, de Jerusalém, e tinham caminhado alguns quilômetros e voltado para Emaús, para uma aldeia de pescadores, porque eles iam voltar a viver uma vida antiga. Abriram mão do seu chamado, do seu ministério, mas em Emaús viveram essa experiência com o Senhor. Os seus olhos foram abertos, os seus corações começaram a queimar, e então eles voltaram correndo para Jerusalém, voltaram correndo para o centro do seu chamado, voltaram correndo para a sua família, voltaram correndo para a sua promessa. E eu tenho certeza que hoje pode ser assim na sua vida. Uma unção sobrenatural pode vir do céu. Ao comer desse pão que nós repartimos, ao beber desse cálice que nós estamos compartilhando, uma transformação, uma revolução pode acontecer na sua vida, e a sua vida pode passar a fazer parte da lista do apóstolo Paulo, aqueles que nos faltaria tempo para falar sobre os seus testemunhos, aqueles que arrancaram força do meio da fraqueza. E eu tenho certeza que assim pode ser sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida nessa noite, meu irmão e minha irmã. Tome o seu pão nessa noite. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, erguendo o pão, disse: esse é o meu corpo. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Comamos junto, irmãos e irmãs, aquilo que simboliza o corpo de Cristo que foi entregue por amor a mim e a você. Aleluia. Você é livre. Abra a sua boca. Abra a sua boca e agradeça a Ele. Agradeça pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agradeça, meus irmãos. Agradeça porque Ele se entregou. Agradeça porque o Cordeiro se entregou de uma vez por todas. E o último holocausto foi feito e foi consumado pela sua vida. Agradeça porque não simplesmente um animal, não simplesmente um cordeiro, não simplesmente um cabrito, um bode foi entregue por você, mas o Filho de Deus, o perfeito, o unigênito Filho de Deus foi entregue por holocausto à sua vida. Obrigado, Jesus, por ter levado sobre a cruz do Calvário, Senhor. Obrigado por ter entregue o seu corpo, Pai, por amor às nossas vidas, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, Jesus, obrigado, Pai. De semelhante modo, após haver ceado, Jesus, tomando o cálice, o erguendo, disse: esse é o cálice da nova aliança.
Não mais aliança no sangue dos animais, mas agora no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem do cálice. Todas as vezes que o cálice tocar a sua boca, se lembre do sangue que eu derramei na cruz do Calvário, ao favor de vocês. Bebamos juntos, irmãos e irmãs. Oh, Jesus. Obrigado, meu Pai. Agradeço, irmão. Agradeço, irmã. Se expresse nessa noite. Rasgue o seu coração. Se expresse ao Senhor nessa noite. Se expresse a Ele nessa noite. Tenha um coração alegre. Tenha um coração grato ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo seu corpo. Obrigado pelo seu sangue. Louvamos a Ti. Te agradecemos. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Pra sempre glorificado. Pra sempre exaltado. Pra sempre ressuscitou. Revivo está. Revivo está. Aleluia, aleluia. Preste atenção, meus irmãos. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite que uma revolução vai começar na sua vida nessa noite. Uma revolução a partir desse partir do pão. Assim como aconteceu na vida daqueles discípulos que estavam lá em Emaús. A sua vida foi revolucionada através do poder de Deus. Olhos serão abertos a partir dessa noite. Corações irão voltar a queimar a partir dessa noite. Você vai voltar correndo para o centro do seu chamado a partir dessa noite. Não por causa das palavras, não por causa do que foi falado, do que foi dito, mas por causa do agir do poder de Deus sobre a sua vida, assim como foi na vida daqueles irmãos. Olha para a vida do seu irmão aí, olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Fala assim: os seus olhos serão abertos e o seu coração queimará, como foi na vida daqueles discípulos lá em Emaús. Você que acredita nisso, erga suas mãos, aplauda o Senhor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Tiago e Débora, vem aqui por favor rapidinho. A igreja pode se assentar por alguns instantes.